Bom dia a todos, meu nome é Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Hoje são 24 de julho de 2017, agora meia-noite e 42 minutos. Hoje eu vou falar sobre cultura, linguagem e aprendizagem. Sabemos que esse é baseado, claro, em quando falamos de cultura, linguagem e aprendizagem, estamos falando daquele autor chamado Vygotsky, que foi um psicólogo russo muito importante para o pensamento, tanto para a psicologia, para a pedagogia, até os dias de hoje. Só que eu vou estar abordando um pouquinho sobre isso e permeando esses conceitos, eu vou estar falando sobre alguns termos que são importantes, tá, na aprendizagem. Enfim, quero agradecer a todos aí pela participação, agradecer pelo apoio, pelo carinho, tá? Meu grande abraço a todos vocês. Quando falamos de cultura, linguagem e aprendizagem, sabemos que para haver a aprendizagem é por meio da linguagem e é preciso uma cultura. Vamos lá. O que é cultura, primeiramente? Será que é certo dizermos que fulano tem ou não cultura? Bom, cultura é o conjunto dos padrões de comportamento, crenças e conhecimentos que distinguem um grupo social, tá? Então, repetindo, é um conjunto de padrões de comportamento, crenças, conhecimentos que distinguem um grupo social. Isso é cultura. Claro que existem outras definições. Por exemplo, forma ou etapa evolutiva das tradições, valores intelectuais, morais, pode ser de um tempo ou de um período de um período ou de um local específico, tá? E também civilização. Cultura também significa civilização. E outra definição para a palavra cultura é as produções de um povo. Então podemos dizer que todos temos cultura. A verdade tem pessoas que têm culturas inúteis, tem culturas que não servem para nada. Existem culturas destrutivas, existem culturas que são proveitosas. Então, todos nós temos uma cultura, tá? E o ser humano, conforme diz Paulo Freire também, ele diz que o ser humano ele está sendo produzido e produzindo cultura. Então, não existe ser humano sem cultura. É nesse ambiente, e até citando Paulo Freire, que é bom dizer isso sobre a cultura, o ser humano ele não está no vazio, ele se encontra em um local no mundo, em um lugar. E nesse lugar é que está sendo produzida a cultura. E esse ser humano ele é produzido por ela. Só que o ser humano ele precisa de algo. Como eu falei, que esse conceito de aprendizagem, segundo Vygotsky, que é através da cultura, a cultura, ela para ser internalizada é preciso uma linguagem que venha alcançar esse ser humano e esse ser humano venha aprender. Bom, sabemos o que é linguagem. Bom, linguagem todo mundo sabe que é a expressão do pensamento pela palavra, escrita ou sinais. Também linguagem significa o quê? O que as coisas significam, outra definição de linguagem, e também significa estilo. Então é o seguinte, não existe somente um tipo de linguagem. Então eu estava falando de cultura, linguagem e aprendizagem. Então quando falamos de cultura, o ser humano está sendo produzido e sempre produzindo cultura. Agora, você tem consciência do que você produz, você tem consciência de onde você está, e é por isso que eu sempre, geralmente em alguns vídeos, eu estou sempre indicando uma literatura, sempre indicando um livro. Por quê? Como nós produzimos e somos produzidos pela cultura, aquilo que você ocupa seu tempo é um determinado tipo de cultura, aquilo acaba te influenciando, aquilo acaba te modificando de alguma maneira. E, enfim, a linguagem também ela é passada através das interações sociais. Já que estamos falando de Vygotsky, e esse conceito é dele, então o Vygotsky ele dizia o seguinte, que as pessoas aprendem através das interações sociais. Diferente um pouco de Piaget também, ele era construtivista, porém Piaget acreditava-se de alguns estágios. No entanto, para ambos os autores que são construtivistas, no entanto, Vygotsky ele é sócio-construtivista, para esses autores, todos dois, o ser humano, para aprender, ele tem um caminho a percorrer. Tá? Então, você tem um caminho através do quê? Através da cultura,
a linguagem e assim vem a aprendizagem. Agora, como nós temos consciência, temos que entender o seguinte: como é que nós aprendemos? Quais os tipos de linguagem? Quais os tipos de linguagem que você está exposto? Você é só aquela pessoa que recebe, ou você também interage, ou você troca informações? Porque você, à medida que você interage nas relações sociais, você também aprende e você ensina também, sabia disso? Muitas pessoas ensinam sem saber. Claro que é importante a função de um mestre, mas é necessário entender que as interações sociais, elas estão sempre produzindo, estão sempre dando resultado de aprendizagem a todo momento. A todo momento. Seja numa função, num aparelho de celular, que as pessoas às vezes não sabem, e estão ensinando ao outro, e assim vai. Agora, questão da linguagem, como eu falei, definir linguagem. Linguagem é o quê? É a expressão do pensamento em palavras, escrita ou sinais também. O que as coisas significam, e estilo. Bom, estilo também ensina também. É um tipo de linguagem. Qual estilo que a pessoa tem? Por exemplo, é interessante, por exemplo, quando eu estou falando para pessoas que têm filhos, os pais no caso, ou no caso você não é pai, mas você tem alguém sob sua responsabilidade, seja seu sobrinho, seja seu primo. Às vezes as pessoas têm primos que têm idade para ser filho. O tipo de linguagem, o estilo que você demonstra para ele vai acarretar na aprendizagem. Quer ver uma coisa? Vamos dar um exemplo aqui. Numa cultura machista, uma cultura onde o pai está sempre espancando a mãe e o filho está vendo aquilo ali. Qual é a cultura que ele está vendo ali? A cultura é aquela cultura da agressão. Como eu falei, cultura não é só coisas de conhecimento de arte, não é isso. Cultura também são produções de um povo, é o estilo e o conjunto de padrões. Então, se é esse padrão destrutivo que ele vê, daqui a pouco ele vai estar reproduzindo isso. Então é interessante que você que tem crianças, como eu falo para várias pessoas, aqui tem pessoas de várias partes do país, tem pessoas de amplas culturas aqui. Eu falo aqui que tem pessoas que não têm filho, mas tem pessoas aqui no meu canal que tem filhos que me assistem aqui, ou tem crianças que são responsáveis. Eu também falo para professores, às vezes uns são professores de adolescentes, outros de criança, não importa, tem professores também no meu canal. O tipo de estilo que você tem, isso é um tipo de linguagem. Se seu estilo, ele passa uma linguagem para uma criança, algo destrutivo, provavelmente ele vai reproduzir isso. E é o que nós vemos acontecendo. Então, a cultura, como eu falo para você, ela não é somente que pessoas pensam que cultura é aquelas coisas complexas de belas artes, de produção, complexas de belas artes. Não é só isso. Tem pessoas que pensam que cultura é a pessoa conhecer obras como Marie Thérèse do Picasso, conhecer a obra O Grito, de Edvard Munch, não sei se é assim que pronuncia, mas estou falando como se escreve, ou conhecer as obras do Jackson Pollock. Também é cultura. Conhecer sobre óperas. A pessoa acha que cultura é isso. Não. Cultura é tudo aquilo que você produz. Tudo aquilo que a sociedade, que distingue uma sociedade. Isso é cultura. Agora, quando você tem consciência, então você tem o quê? Você aprende, eu não posso, eu também, já que eu tenho essa consciência, já que eu produzo cultura também, eu não preciso reproduzir aquilo de ruim que eu aprendi. Aí nós temos algo que é chamado de metacognição. O que é isso, metacognição? Que foi um conceito de, acho que é John Flavel, acho que é como se pronuncia o nome dele, que diz que metacognição é o conhecimento que o indivíduo tem daquilo que ele sabe, do que não sabe, e a ponderação do conhecimento dele para resolver problemas sozinhos. Então, quando você tem isso, você sabe que você é um ser que é produzido pela cultura, mas também que produz cultura. E que tem uma linguagem que pode influenciar os outros. Interessante que você entender isso sobre metacognição, muita coisa vai mudar. A sua autonomia
na aprendizagem, ela vai dar um salto tremendo. Agora, é interessante também uma coisa, que quando você entende o que é cultura, o que é linguagem, aí você tem o quê? Uma aprendizagem. Então, amigo, o que eu quero dizer com isso? Cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você está exposto diariamente. Por isso que eu falo, tem pessoas que elas não vivem, porque a cultura delas é só estar no Facebook, só vendo fofoca. Aí o que ela vai passar? Qual vai ser a aprendizagem dela? Ela teve uma linguagem péssima. Ela esteve exposto diante de cultura inútil, vou dizer assim, uma cultura de fofoca. Então ela não tem nenhum conteúdo, porque o conteúdo dela é a vida dos outros. Tá entendendo? É isso que eu quero passar para você através desse conceito, que não é algo complexo, não é algo que você precisa passar 50 anos estudando. Não, entender que o tipo de ambiente, o tipo de cultura que você está exposto, o tipo de cultura que você busca, te influencia. Porque você é resultado de um processo que vem há muito tempo. E através desse processo, você passou por vários tipos de culturas. Vivemos um país multiculturalista. E o tipo de linguagem que você vê ou que você produz vai influenciar. E através da linguagem, das interações sociais, você aprende e você ensina. Então, fique com essa abordagem aí. Pense no tipo de cultura que você tem produzido, que você está exposto, e procure mudar sempre, tá? Quando você tem essa questão, você tem a metacognição, você entende uma coisa, a questão da subjetividade, que é a aprendizagem na coletividade, mas que você tem uma individualidade dentro dessa coletividade. Você faz parte de uma cultura, mas você é um indivíduo. Quando você tem essa consciência, meu amigo, você vai longe. Sua aprendizagem, ela dispara. Você tem conhecimentos sólidos que vão servir de base para a sua vida, para o seu desempenho social, até mesmo profissional. Tá bom? Então, um grande abraço a todos aí. E meu contato eu vou deixar aqui, como eu sempre deixo. E também aceito sugestão de temas, como eu falo, não só abordo religião, língua portuguesa. Tem vários temas que eu tenho abordado aqui. E perguntas eu tenho respondido conforme as pessoas têm me perguntado. E eu sei, quando eu sei do tema, eu respondo. O que eu não sei, sinceramente, só vou apontar para quem sabe, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.